Neste trecho do livro de Apocalipse 19, é descrito um momento de celebração no céu. Uma voz poderosa é ouvida, proclamando louvores a Deus e exaltando sua justiça. Essa voz é seguida por uma multidão que se alegra e glorifica a Deus, pois é a chegada da festa de casamento do Cordeiro e sua esposa. Eles descrevem essa esposa vestida de linho fino, puro, brilhante, que representa a justiça dos santos. O autor é instruído a escrever sobre a felicidade daqueles que são convidados para a festa do casamento do Cordeiro. No entanto, quando o autor se prostra para adorar o ser glorioso que está sentado no trono, ele é admoestado e instruído a adorar somente a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Em seguida, o autor vê o céu aberto e um cavalo branco, com um ser chamado Fiel e Verdadeiro, montado nele. Esse ser, que é descrito com os olhos como chamas de fogo e muitas coroas em sua cabeça, é chamado de Palavra de Deus. Essa interpretação de Newton é muito interessante, porque já começa a colocar as palavras com as suas próprias informações. Continuando, ele é seguido por exércitos celestiais em cavalos brancos, e de sua boca sai uma espada afiada para ferir as nações. E continua dizendo: um anjo no sol clama para que as aves venham se reunir para a ceia do grande Deus, onde comerão a carne dos reis, governantes, fortes e todos os outros. O autor então vê a besta, representação do mal, e os reis da terra se reunindo para lutar contra o ser que está assentado no cavalo do seu exército. A besta e o falso profeta são capturados e lançados vivos no lago do fogo ardente. Agora nós vamos ver o conceito de tudo isso dentro da própria Apocalipse 19. E termina assim: os demais são mortos pela espada que sai da boca do ser, do cavalo, e as aves se saciam com a carne deles. Esse trecho descreve uma batalha final entre o bem e o mal, com a vitória final de Deus e a punição dos seus opositores. E depois destas coisas, eu vi uma voz de uma grande multidão nos céus que dizia: Aleluia! Salvação, glória, honra e poder ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são seus juízos, pois ele julgou a grande prostituta que com sua prostituição corrompia a terra, e vingou da mão dela o sangue dos servos dele. E disseram pela segunda vez: Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciões e os 4 animais se prostraram e adoraram a Deus que estava sentado no trono, e diziam: Amém, Aleluia! E saiu uma voz do trono dizendo: Louvai ao nosso Deus, todos vós, os servos dele, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. E eu ouvi como a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como a voz de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Porque o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Alegremos e fiquemos muito contentes, e demos glória a ele, pois já chegou a festa de casamento do Cordeiro, e a sua esposa já se preparou. E foi concedido a ela que se vestisse de linho fino, puro e brilhante, pois o linho fino são as justiças dos santos. E ele me disse: Escreve:
Bem-aventurados são aqueles que foram chamados para a ceia da festa de casamento do Cordeiro. E ele me disse: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu me lancei aos pés dele para o adorar. Mas ele me disse: olha, não faça isso. Eu também sou companheiro servo teu e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele era chamado Fiel e Verdadeiro, e em justiça ele julga e guerreia. E os olhos dele eram como uma chama de fogo, e sobre a cabeça dele havia muitos diademas. E ele tinha um nome escrito que ninguém sabia, a não ser ele mesmo. E ele estava vestido de uma roupa tingida em sangue, e o nome dele é chamado Palavra de Deus. E os exércitos no céu seguiam em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. E da boca dele saía uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele as dominará com vara de ferro, e ele pisa o lagar do vinho da ira e da indignação do Deus Todo-Poderoso. E ele tem sobre sua roupa e sobre sua coxa escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eu vi um anjo que estava no sol, e ele clamou em alta voz, dizendo a todas as aves que voavam no meio do céu: vinde e ajuntai-vos para a ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos governantes, e a carne dos fortes, e a carne dos que sentam sobre eles, e a carne de todos os livres e servos, e dos pequenos e dos grandes. E eu vi a besta e os reis da terra, e os exércitos deles juntos, para fazerem guerra contra aquele que estava sentado sobre o cavalo, e contra o exército dele. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fazia os sinais sobrenaturais, com os quais tinha enganado aos que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Estes dois foram lançados vivos no lago do fogo ardente em enxofre. E os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava sentado sobre o cavalo, e as aves se saciaram com as carnes deles.